Bem, esse vídeo 178 da Comissão Cidadã de Inquérito vai avaliar sobre essa ação da Polícia Federal na residência, do líder da oposição, Carlos Jordi, do PL, deputado federal do PL. Não só na sua residência, como também lá no parlamento, no, no, no escritório, lá na sala do escritório, como é que fala? Lá no gabinete, do deputado federal. Uma total violação do princípio, da autonomia de um parlamentar, de um deputado, na sua prerrogativa de exercício de função. Isso feito no momento em que o parlamento está em recesso. Então, isso é muito grave, porque o que nós estamos falando aqui, e aí nós temos que entrar na questão do Estado Democrático de Direito, porque o pessoal fala muito nessa coisa de Estado Democrático de Direito, tá certo? Então, vamos entender a gravidade disso dentro do ponto de vista institucional. O que é o Estado? A formação de um Estado consiste em 4 elementos fundamentais. Primeiro, uma população. Segundo, um contrato social constituído por esta população. Ou seja, tem uma população e essa população faz um contrato, constitui um contrato social, tá certo? O que seria esse contrato social? Seria a Constituição Federal, tá certo? A Constituição Federal é que faz esse contrato social entre uma população de um Estado. E aí, um gestor desse contrato social, que é o Estado, o governo, estabelecido por um pacto político desta população. Ou seja, tem o contrato social, tem a população faz um contrato social que é como nós vamos viver em sociedade, quais são as normas que nós vamos reger a nossa convivência, tá certo? E aí, através de um pacto político, estabelecido um gestor para esse contrato social. Ou seja, o que é o pacto político? São as eleições. Vamos eleger, todo mundo participando das eleições. Vamos fazer um pacto aqui. Quem você acha que tem que gerir esse contrato social? As leis que estão nesse contrato social, que vai cuidar das observâncias dela para que ela aconteça, para que nós possamos estabelecer essa convivência harmônica em sociedade. Então, faz esse pacto político, que é a constituição de um gestor. E aí tem os partidos políticos que apresentam nomes, que apresentam candidatos. Esses candidatos são eleitos nesse pacto social que é as eleições, tá certo? E, a partir daí, esse gestor vai conduzir o processo de convivência, estabelecendo o regramento que foi estabelecido no pacto social desta população para que a sociedade viva em harmonia, tá certo? E o quarto, um território delimitado para a jurisdição deste contrato social. Ou seja, esse contrato social, e qual é o espaço que vai valer esse contrato social? Vai valer no Estado do Brasil. Então você tem as fronteiras que delimitam a ação desta Constituição, deste contrato social feito por essa população que estabeleceu este território como o seu habitat, onde esse contrato está valendo, tá certo? Mas aí lá na Bolívia o cara fez alguma coisa. Não é problema nosso. Não está dentro da jurisdição do nosso contrato social. Não está dentro do território onde esse contrato social é estabelecido. Mas a Venezuela está tendo um problema lá, um negócio de ditadura e papapá, o Maduro. Não é problema nosso. Não está dentro da jurisdição do nosso contrato social. Então, não é problema nosso. A Argentina agora elegeu um Milei, que é um liberal, que vai fazer isso e aquilo lá. Não é problema nosso. Não está na nossa jurisdição. Israel está brigando lá com o Hamas. Não é problema nosso. Nós estamos aqui administrando a nossa jurisdição.
Nós podemos ser solidários, podemos ser, olha, precisando de ajuda, nós podemos ajudar, mas não é problema nosso. Nós não temos autonomia para ingerir, para investir, para opinar, para dizer como esses outros estados devem agir, porque cada estado tem o seu contrato social, cada estado tem o seu pacto social. Então não cabe a nenhum estado interferir na autonomia de outro estado. Assim como nós não queremos que outro estado venha aqui dizer como nós devemos gerir, gestar a nossa convivência social. Então, isso é um estado. O estado é a população, o contrato social constituído por esta população, um gestor deste contrato social estabelecido por um pacto político desta população, que seriam as eleições que estabelece esse gestor, e o território delimitado para a jurisdição deste contrato social. Vai valer aonde? Vai valer nesse território aqui, no Brasil, nas fronteiras que cercam o Brasil, no litoral que cercam o Brasil, é onde nós estamos, é onde que vai valer, tá certo? Então, outra questão que vou levantar aqui, qual é a forma de Estado no Brasil? Segundo a nossa Constituição, o nosso contrato social, o nosso pacto federativo, segundo a nossa Constituição, a República Federativa do Brasil é formada pelos estados, municípios e pelo Distrito Federal, que se aliam numa união indissolúvel para a formação de um Estado federal ou federação, tá certo? Ou seja, Minas Gerais é um Estado. Aqui tem uma população, tem a Constituição do Estado de Minas Gerais, entendeu? Nós temos o nosso regramento, nós temos o nosso limite, nossas fronteiras com Bahia, com Rio Grande do Sul, com Espírito Santo, com São Paulo, com Goiás, um pedacinho com o Distrito Federal. Então, nós somos um estado dentro de uma federação de estados. E cada estado tem uma autonomia, tem um governador. Nós temos um pacto social aqui, um pacto político, onde a gente vai estabelecer quem vai governar o estado de Minas Gerais. Então, nós vamos eleger um gestor a partir da nossa Constituição do estado de Minas Gerais, entendeu? Para cuidar das atribuições deste contrato social. Olha, ele é que vai coordenar. E aí, esse pacto político é que vai estabelecer quem será o gestor desse contrato, tá certo? O que é o Estado para a ciência política? O Estado é a organização pela qual os homens, modernamente, se relacionam em sociedade. Toda a estrutura denominada Estado serve para estabelecer a forma pela qual as pessoas irão se conduzir. A forma pela qual as pessoas devem se conduzir se chama direito. E o direito é o quê? São as leis, são as normas, são a construção desse pacto, a construção desse contrato social. Então, respeitar essas leis, respeitar o que está na Constituição, é o que garante, entendeu? A existência e a legitimidade de um Estado. Tá certo? Estão gostando? Então vamos lá. Aí tá. O que é o Estado na sociedade? A sociedade civil é constituída pelas classes sociais e grupos que têm um acesso diferenciado ao poder político efetivo, enquanto que o Estado é a estrutura organizacional e política fruto de um contrato social, quer dizer, fruto da nossa Constituição, estabelecido por esta sociedade civil, feito através de um pacto político. Pois é, eleição dos membros que vão conduzir isso, que garantam legitimidade ao governo. Então, o pacto político, que são as eleições, é que vão garantir legitimidade ao governo. Se você tem uma eleição sob suspeita que esse pacto político não foi respeitado de forma devida, você não tem uma legitimação deste governo. E aí, quando as pessoas foram para a rua depois do dia 30 de outubro, é porque elas entenderam que o pacto político não foi respeitado.
A condução do pacto político não foi respeitada. E aí o que você tem? Você não tem uma legitimidade, né, efetiva do poder constituído que está hoje no governo. E aí você tem essa disfunção, né, das instituições. E aí quando você tem, por exemplo, e quando é que o Estado é legítimo? O poder do Estado é legítimo quando é aceito pelos destinatários nas normas jurídicas. Então, se você tem os destinatários das normas jurídicas, que são quem? São juristas, desembargadores, né, promotores públicos, que começam a questionar a forma com que as autoridades estão conduzindo, né, o Estado, o poder do Estado, né, você não tem um Estado legitimado. E aí, essa questão do Alexandre de Moraes criar um inquérito das fake news, que não consta no pacto social, que não consta no contrato social, não existe nada na Constituição que estabeleça essa coisa de um inquérito feito por uma terceira corte, uma corte suprema que não tem a prerrogativa de conduzir isso, quer dizer, está fora do contrato social, ela age fora do contrato social, fora da Constituição, e aí quem fala isso são, né, os destinatários das normas jurídicas, né, aqueles que conduzem, que entendem e fazem a leitura do processo, de como as leis são interpretadas. Então você tem isso sendo lido, sendo discutido no parlamento, você tem isso sendo discutido, né, por meios de opiniões públicas em sites, em jornais, em televisão, questionando, né, a legitimidade deste governo que faz com que o que está no pacto social não esteja sendo obedecido. Tá certo? E aí você tem uma ação de um ministro da Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal, que conduz um inquérito que não está no pacto social, entendeu? Portanto, não é legítimo, e faz uma ação fora do contexto que estabelecido pelo contrato social, né, de todos nós. Olha, é assim que a sociedade deve conduzir. Então, esse agente político que hoje está detendo um poder, né, de coerção, né, de coagir, está usurpando do contrato social. Tá certo? E quando ele faz isso contra um líder político da oposição, sem nenhuma legitimidade que possa estabelecer que essa ação que a Polícia Federal fez, né, na residência do deputado federal Carlos Jordi, do PL, né, seja encontrado base dentro do pacto social, dentro do contrato social que é da Constituição. Então, essa ação de um agente que está dentro do Estado contra um líder de oposição, quer dizer, ele está enfrentando, é um agente do Estado se colocando contra um agente público que é um líder de oposição, que faz parte do pacto político, você ter pessoas que estão ali representando, né, a opinião, e são pessoas que estão ali para fiscalizar e para regular esse pacto social, para estabelecer que esse pacto social seja cumprido. E aí o que você tem? Você tem uma insolvência do Estado. E aí você compromete o quê? O Estado democrático de direito. Por quê? Porque você compromete o direito quando você usa a Polícia Federal para fazer algo ilegal, né? Essa ação, né, da Polícia Federal na casa de um líder da oposição. Então você fere o direito, você fere o pacto social, né, o contrato social, né, e aí você age fora do que a sociedade gostaria que fizesse.
Isso coloca em risco, entendeu? A legitimidade do Estado e a insolvência do Estado democrático de direito. Tá certo? Então, essa é uma posição muito grave e eu quero que vocês comentem muito sobre isso, tá certo? Vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, porque é importante vocês acompanharem a Comissão Cidadã de Inquérito, que nós estamos aqui justamente para pacificar o país e para fazer com que o Estado democrático de direito seja realmente vigente e que a gente não perca a existência do Estado. O que está acontecendo é uma usurpação por uma facção política que ascendeu ao poder de forma a contrariar o que fala o pacto político, porque as regras do pacto político, que seriam as eleições, não foram respeitadas da forma que devia ser respeitadas, que era o pacto social, o contrato social. Então você está colocando, né, um governo, hoje nós estamos sendo governados por um governo que afronta o Estado democrático de direito. Afronta o direito porque não usa das normas que estão no contrato social. Não é democrático, por quê? Porque está sob suspeita a sua condução no processo eleitoral, porque a sociedade foi para a rua para cobrar isso. Olha, vocês não respeitaram o contrato social para fazer esse pacto político. E aí você usurpou do nosso contrato social. E aí você tem o quê? A fragilidade do Estado. Por quê? Porque assumiu o controle do governo, quer dizer, controla o Estado fora do contrato social. Então, o Alexandre de Moraes hoje é a maior ameaça ao nosso Estado democrático de direito. Está entendendo? Então, quero que você comente isso aí. E nós somos a Comissão Cidadã de Inquérito, né? E eu fui eleito por um grupo de brasileiros que fala: João, defenda o nosso Estado democrático de direito. Porque as pessoas não têm noção o que é o Estado democrático de direito. E você consegue falar para a nossa população, né, de forma que a população consiga entender. Então, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é o estado de Minas Gerais, que é considerado um estado de espírito, e a nossa proposta aqui é realmente pacificar o país e tornar o país governável dentro do Estado democrático de direito e que esse governo, ou o governo que tenha que estar à frente desse pacto social, né, que vai gerir esse contrato social, possa ter legitimidade, ou seja, ser entendido e ser aceito pela maioria da população como algo verdadeiro e legítimo por estar respeitando o contrato social estabelecido na nossa Constituição Federal, escrita em 1988. Tá certo? Essa é a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Eu sou João Paulo e você pode ajudar a nossa comissão contribuindo com qualquer valor nessa chave Pix, tá certo? Agora, para você adquirir o nosso relatório que fala sobre tudo isso, né? Esse pacto social que foi sangrado no 30 de outubro, né? E sobre o devido processo legal e o Estado democrático de direito, que é, né, o que pode resolver a nossa questão e pacificar a sociedade brasileira. Que a pacificação vem, né, do regramento do contrato social. Olha, o nosso contrato social, a nossa Constituição está sendo respeitada? Está mesmo? Porque nós temos muitos juristas, pessoas de muito gabarito, de muito nome, de muita vivência, questionando essas ações, né, do ministro Alexandre de Moraes, respaldado por outros, né, pares que estão sendo omissos e avalizando, né, dando respaldo para essa ação que lesa a nossa Constituição, que lesa nosso Estado, o nosso Estado democrático de direito, né, e a omissão de representantes nossos no Congresso, principalmente do Pachequinho, né, que teria a responsabilidade de zelar pelo Estado democrático de direito, viu, Pachequinho? Preste atenção nisso, você que é um advogado, né?
e que não coloque em risco a sociedade, a nossa convivência harmônica, para que a gente não chegue, né, na anarquia. Tá bom? Então fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram e abençoe todos vocês. Uma boa semana e até a próxima.